João 3, 1, 2. Havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite, e disse-lhe: Mestre, sabemos que és vindo de Deus como mestre, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Neste logion, vemos Nicodemos buscando Jesus à noite, em silêncio e reflexão, demonstrando interesse genuíno e respeito. O encontro noturno simboliza a busca pessoal e íntima pelo conhecimento divino, muitas vezes realizada em momentos de introspecção e afastamento do barulho do mundo. Nicodemos reconhece os sinais e milagres de Jesus, percebendo a presença do divino, ainda que suas próprias dúvidas e limitações o acompanhem. Espiritualmente, este ensinamento nos convida a buscar o Verbo com sinceridade, mesmo nas horas de escuridão interior ou incerteza. Cura a superficialidade da fé baseada apenas na aparência, incentiva a reflexão pessoal e fortalece a confiança na ação de Deus em nossas vidas. Emocionalmente, desperta humildade e desejo de compreensão genuína. Comportamentalmente, ensina a coragem de buscar a verdade, mesmo em segredo ou desconforto. Socialmente, incentiva a discrição e a sabedoria na busca espiritual, sem se expor desnecessariamente à crítica. As virtudes despertadas incluem fé, humildade, coragem espiritual, discernimento e reverência. A fé cresce ao reconhecer os sinais divinos. A humildade surge ao admitir que ainda não se compreende totalmente. A coragem espiritual incentiva a buscar o Verbo em silêncio e reflexão. O discernimento permite perceber a ação de Deus além das aparências. A reverência aproxima o coração da divindade. Ao compreender e viver este logion, ocorre transformação interior. Aprendemos a valorizar encontros pessoais com Deus, a discernir sinais espirituais e a cultivar uma fé profunda, independente da opinião externa. A mente se abre para compreender a importância do estudo, da oração e da busca sincera. A vida prática se torna marcada pela introspecção, oração e reconhecimento da presença do Verbo em todos os atos. Na prática, viver este logion significa buscar Jesus com sinceridade, atenção aos sinais do divino e disposição para aprender, mesmo em silêncio ou momentos de dúvida. É perceber que a verdadeira compreensão espiritual nasce da busca genuína e do reconhecimento do poder de Deus em ação. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Tiago capítulo 1, versículo 5, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. E em Salmos capítulo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e meditar no seu templo. Assim, este logion nos ensina a buscar a sabedoria e a presença de Cristo com humildade, discernimento e devoção, aproximando-nos da mente que Cristo deseja para nós. Logion 2, João 3, 3-8. Jesus respondeu e disse-lhe: em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou-lhe: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, entrar de novo no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, é necessário que nasçais de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Neste logion, Jesus apresenta a Nicodemos o conceito do novo nascimento, espiritual e essencial para a entrada no reino de Deus. O nascimento físico não basta, é necessário um nascimento do Espírito. Simbolicamente, a água representa a purificação e o Espírito, a renovação interna, a vida divina soprando dentro do coração humano, como o vento que não se vê, mas se percebe em seus efeitos. Espiritualmente, este ensinamento nos convida à transformação interior, ao desapego das limitações da carne e ao renascimento em fé e consciência. Cura a superficialidade espiritual, a rigidez mental e a dependência apenas de práticas externas. Emocionalmente, desperta esperança, confiança e desejo de renovação.
Comportamentalmente, orienta a buscar uma vida alinhada com os princípios divinos, permitindo que o espírito conduza as decisões e ações. Socialmente, promove empatia, amor genuíno e justiça, frutos de um coração transformado. As virtudes despertadas incluem fé verdadeira, humildade, abertura ao espírito, discernimento e receptividade à vontade divina. A fé fortalece a confiança na ação de Deus. A humildade permite reconhecer nossa limitação e necessidade de transformação. A abertura ao espírito possibilita viver guiados pelo divino. O discernimento ajuda a perceber sinais do espírito em nossas vidas. A receptividade à vontade divina transforma nossas escolhas e relacionamentos. Ao compreender e viver este logion, ocorre transformação interior. O coração aprende a renascer espiritualmente, deixando para trás padrões que não conduzem à vida eterna. A mente se ilumina para reconhecer a presença e a ação do Espírito. A vida prática se torna reflexo do nascimento espiritual, guiada pelo amor, pela fé e pela sabedoria divina. Na prática, este logion nos ensina a buscar a renovação do espírito diariamente, permitindo que ele transforme pensamentos, emoções e ações, tornando-nos participantes do reino de Deus. É perceber que a verdadeira vida espiritual não é visível aos olhos humanos, mas se manifesta na mudança interior e nos frutos que produz. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. E em Tito capítulo 3, versículo 5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou, pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Assim, este logion nos ensina a nascer de novo, a permitir que o Espírito transforme nossa vida e nos aproxime da mente e do coração que Cristo deseja para nós. João 3, 9-12. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que falamos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei sobre coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar sobre as celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Neste logion, vemos Nicodemos enfrentando a dificuldade de compreender o ensino espiritual. O conceito de nascer de novo, de viver pela ação do Espírito, é sutil e exige discernimento, fé e abertura de coração. Jesus reforça que sua mensagem não é apenas teórica, mas baseada em testemunho direto da realidade divina. As coisas celestiais não podem ser plenamente entendidas apenas pela lógica humana ou pela experiência terrena, elas exigem percepção espiritual. Espiritualmente, este logion nos convida à humildade intelectual e à confiança na revelação do Espírito. Cura a arrogância, o orgulho de saber e a limitação de enxergar apenas com os sentidos humanos. Emocionalmente, promove paciência, abertura e reverência. Comportamentalmente, ensina a escuta ativa, a prática do testemunho e a fé naquilo que ainda não se vê. Socialmente, incentiva respeito pelas experiências e vivências espirituais de outros, evitando julgamentos precipitados. As virtudes despertadas incluem fé, humildade, paciência, discernimento e confiança na ação do Espírito. A fé permite crer mesmo quando não se compreende plenamente. A humildade abre o coração para aprender. A paciência ajuda a esperar o tempo de revelação. O discernimento distingue o que vem do Espírito do que é mera opinião. A confiança sustenta a vida espiritual mesmo em meio à incompreensão. Ao compreender e viver este logion, ocorre transformação interior. Aceitamos que há dimensões da realidade divina que transcendem nossa mente e sentidos, e aprendemos a nos guiar pelo Espírito em todas as decisões. A mente se afina para receber revelação e a vida prática se enche de fé, obediência e busca da verdade divina. Na prática, este logion nos ensina a não nos desanimarmos diante da dificuldade de entender o caminho espiritual. Ensina a confiar no testemunho de Jesus e do Espírito, a praticar fé e a reconhecer que a sabedoria de Deus transcende a lógica humana. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Isaías capítulo 5, versículo 20, ai dos que ao mal dizem bem e ao bem dizem mal, que confundem a luz com trevas e as trevas com luz.
E em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Assim, este elogio nos ensina a confiar, mesmo quando não compreendemos totalmente, permitindo que o Espírito nos guie e nos revele o entendimento necessário no tempo certo. Logion 4, João 3, 13 a 15. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Neste Logion, Jesus explica a sua ascensão e a obra redentora que realiza ao ser levantado. Ele faz um paralelo com a serpente de bronze que Moisés ergueu no deserto, símbolo de cura e salvação para os israelitas que foram mordidos pelas serpentes. Da mesma forma, a fé em Jesus traz a cura espiritual e a vida eterna. Espiritualmente, este ensino nos mostra que a salvação vem através da fé e da obediência à ação divina, mesmo quando não compreendemos todos os mistérios. Cura a incredulidade, o medo da morte e a ansiedade existencial. Emocionalmente, promove esperança, confiança e coragem. Comportamentalmente, incentiva a prática da fé, a entrega ao plano divino e a confiança na ação de Cristo. Socialmente, ensina a reconhecer a importância da liderança espiritual e do testemunho que guia outros para a vida em Deus. As virtudes despertadas incluem fé, esperança, obediência, coragem e confiança. A fé permite crer na obra de Jesus. A esperança nos mantém firmes mesmo diante da morte. A obediência abre o caminho para a salvação. A coragem ajuda a enfrentar os desafios espirituais. A confiança nos conduz a descansar na providência de Deus. Ao compreender e viver este Logion, ocorre transformação interior. Aprendemos que a verdadeira cura e salvação não vem de nós mesmos, mas da fé no Filho do homem. Nosso coração se abre para a confiança plena em Deus e nossa vida passa a refletir a esperança, a obediência e a fé ativa. Na prática, este Logion nos ensina a elevar nosso olhar para Jesus, confiando na sua obra redentora, mesmo quando a compreensão humana é limitada. A fé em Cristo torna-nos participantes da vida eterna e nos permite compartilhar a luz e a esperança com os outros. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Números capítulo 21, versículos 8 e 9, lemos sobre a serpente de bronze levantada por Moisés. Em João capítulo 3, versículo 16, lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim, este Logion nos ensina que a fé em Jesus é o caminho para a vida eterna e a verdadeira transformação espiritual, trazendo cura, esperança e salvação. Logion 5, João 3, 16 a 18. O grande resumo da missão de Cristo, amor de Deus e salvação pela fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Neste Logion, Jesus resume a missão central de sua vinda, o amor infinito de Deus pela humanidade e a salvação oferecida a todos através da fé. A passagem revela que a vida eterna é concedida não por méritos humanos, mas pela confiança no Filho de Deus. Espiritualmente, este ensino nos revela a profundidade do amor divino e a necessidade de fé para nos conectarmos com a vida eterna. Cura a dúvida, o medo da condenação, o desespero existencial e sentimentos de rejeição ou abandono. Emocionalmente, traz consolo, segurança e paz interior. Comportamentalmente, promove a prática da fé, a obediência à vontade divina e a propagação da esperança. Socialmente, incentiva a compaixão, o perdão e o testemunho do amor de Deus no convívio com os outros. As virtudes despertadas incluem amor, fé, esperança, gratidão e confiança. O amor nos aproxima de Deus e dos irmãos. A fé nos conecta à salvação. A esperança fortalece nossa jornada espiritual. A gratidão transforma nosso olhar para a vida e para as bênçãos recebidas.
A confiança nos conduz a viver com coragem e segurança na providência divina. Ao compreender e viver este logion, a transformação interior é profunda. Nosso coração se abre à fé, aceitando que a vida eterna depende da confiança em Cristo. A compreensão do amor de Deus molda nossas atitudes, nos torna mais pacientes, compassivos e comprometidos com a verdade e a justiça. Na prática, devemos confiar diariamente no Filho de Deus, reconhecendo que a salvação e a vida eterna são dons do amor divino. Isso nos guia a decisões coerentes com a fé, promove relacionamentos saudáveis e fortalece a esperança mesmo em momentos de dificuldade. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Romanos capítulo 5, versículos 8 e 9, lemos sobre a demonstração do amor de Deus ao enviar Cristo por nós enquanto ainda éramos pecadores. Em 1 João capítulo 4, versículo 9, aprendemos que Deus enviou seu Filho como expressão de seu amor eterno. Assim, este elogio nos ensina que a fé em Jesus é o caminho para a vida eterna, revelando o amor de Deus, a misericórdia divina e o propósito de redenção para toda a humanidade. Logion 6, João 3, 19 a 21 Luz e trevas, rejeição ou aceitação da verdade. E a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se manifeste claramente que as suas obras são feitas segundo Deus. Neste logion, Jesus nos apresenta o contraste entre luz e trevas, entre verdade e falsidade, mostrando como a natureza humana reage diante da revelação divina. A passagem nos ensina que a aceitação da verdade traz clareza, crescimento espiritual e proximidade de Deus, enquanto a rejeição da verdade mantém o homem nas trevas, no erro e na destruição. Espiritualmente, revela a necessidade de discernimento e autoexame, cada um deve avaliar suas ações e intenções à luz da verdade. Cura o engano, a ilusão, a culpa mal compreendida, a hipocrisia e a resistência interior à mudança. Emocionalmente, nos ajuda a superar medo da crítica, vergonha e insegurança. Comportamentalmente, promove a integridade, a transparência e a coerência entre fé e ações. Socialmente, incentiva relações autênticas, justiça e responsabilidade. As virtudes despertadas incluem coragem, sinceridade, justiça, discernimento e integridade. A coragem permite enfrentar a própria realidade. A sinceridade fortalece o coração. A justiça orienta nossas ações. O discernimento nos ajuda a perceber a diferença entre luz e trevas. A integridade garante coerência entre fé e vida prática. Ao compreender e viver este logion, a transformação interior é profunda. O coração se abre para a luz, as ações são purificadas, e a vida se alinha à vontade divina. Aprendemos a rejeitar o mal e abraçar a verdade, mesmo quando é desconfortável ou desafiadora. Na prática, devemos observar nossas escolhas, cultivar hábitos virtuosos e buscar a verdade em todas as áreas da vida. Aceitar a luz significa viver com honestidade, clareza e compromisso com Deus. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Efésios capítulo 5, versículo 8, aprendemos que éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, este elogio nos ensina que a aceitação da luz de Cristo transforma nossa vida, nos afasta do erro e nos aproxima da sabedoria, da integridade e do amor de Deus. Logion 7, João 3, 22 a 24 Batismos em Judeia, início do ministério público mais amplo. Depois destas coisas, Jesus e os seus discípulos foram para a Judeia, e ali estavam com eles, e faziam batismos. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham, e eram batizados. Pois ainda João não tinha sido lançado na prisão. Neste logion, vemos o início do ministério público mais amplo de Jesus, que agora começa a atuar de maneira visível entre o povo. O batismo simboliza a purificação, o renascimento e a preparação para a vida em comunhão com Deus. A presença simultânea de João Batista mostra a transição da antiga missão para a missão de Cristo, cumprindo a profecia e o propósito divino.
Espiritualmente, este Logion revela que a obediência e o preparo do coração são fundamentais para acolher a ação do Espírito. Ele nos ensina a reconhecer a ordem divina, a transição da revelação e a continuidade do plano de Deus, mesmo que diferentes mensageiros estejam atuando. Cura a confusão, a ansiedade sobre o próprio papel no mundo, o medo da mudança e a resistência à autoridade espiritual. Emocionalmente, fortalece a paciência, a confiança e a esperança. Comportamentalmente, promove humildade, serviço e cooperação com o propósito maior. Socialmente, incentiva respeito, harmonia e a valorização da obra coletiva de Deus. As virtudes despertadas incluem fé, humildade, paciência, obediência e discernimento. A fé nos conecta à ação divina. A humildade permite reconhecer a missão do outro. A paciência ajuda a esperar o tempo de Deus. A obediência alinha nossas ações à vontade do Senhor. O discernimento nos guia em meio às complexidades do serviço espiritual. Ao compreender e viver este Logion, a transformação interior é clara. Nos tornamos conscientes de que cada ação tem seu tempo e lugar no plano divino, que a cooperação entre os mensageiros de Deus é essencial, e que devemos buscar alinhamento com o propósito maior, em vez de competir ou comparar. Na prática, devemos cultivar a paciência, apoiar o trabalho dos outros no caminho de Deus e buscar sempre a purificação interior e a disposição para servir. O batismo é lembrança da renovação contínua e da entrega total ao Verbo Divino. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Atos capítulo 2, versículo 38, vemos que Pedro ensina sobre arrependimento e batismo para a remissão dos pecados. Em Mateus capítulo 3, versículo 13, Jesus próprio é batizado, mostrando o exemplo de obediência e início de sua missão pública. Assim, este Logion nos ensina que a vida espiritual exige preparação, reconhecimento da ordem divina e participação consciente no plano de Deus, aproximando-nos da mente de Cristo e fortalecendo nossa fé e compromisso. Logion 8, João 3, 25 a 30. Disputas sobre purificação e testemunho de João Batista. Então surgiram algumas discussões entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. Eles foram até João e disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, de quem tu deste testemunho, olha, ele também está batizando, e todos vão para ele. João respondeu, dizendo: Ninguém pode receber coisa alguma, se não lhe for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente, e o ouve, alegra-se grandemente por causa da voz do esposo. Portanto, este meu gozo está completo. Ele convém que ele cresça e que eu diminua. Neste Logion, percebemos a humildade de João Batista diante da missão de Cristo. Mesmo sendo um grande profeta, ele reconhece que sua função é preparar o caminho e que o Verbo, Jesus, é o centro da revelação. Espiritualmente, o texto nos ensina a importância de discernir quem é o agente da graça e a necessidade de não competir ou se apegar ao próprio ego no serviço divino. Este ensinamento cura a ambição desordenada, a inveja, o orgulho e a ansiedade quanto à própria relevância. Emocionalmente, promove contentamento, alegria na missão de Deus e serenidade diante da grandeza do plano divino. Comportamentalmente, incentiva humildade, cooperação e entrega sincera à vontade do Pai. Socialmente, fortalece o respeito mútuo, a harmonia e o reconhecimento do valor do outro. As virtudes despertadas incluem humildade, confiança, discernimento, alegria no serviço e altruísmo. A humildade nos ensina a colocar a obra de Deus acima de nosso próprio nome. A confiança nos permite reconhecer que tudo o que temos vem do Pai. O discernimento nos guia para identificar a verdadeira ação do Espírito. A alegria no serviço nos conecta à missão divina. O altruísmo nos ensina a apoiar e a celebrar o crescimento do outro. Ao compreender e viver este Logion, experimentamos transformação interior, aprendemos a diminuir o ego, a confiar na providência divina, a trabalhar em cooperação e a nos alegrar com o sucesso do plano de Deus, mais do que com a própria posição. Na prática, devemos cultivar o reconhecimento do papel de Cristo na vida dos outros, apoiar as iniciativas que promovem o reino, e nos alegrar com o crescimento espiritual alheio.
Devemos entregar nossas ações ao céu, confiando que a graça opera além de nossas capacidades. Versos paralelos reforçam este princípio. Em Mateus capítulo 13, versículo 5, Jesus fala sobre a semente que cresce por si mesma, ilustrando que a ação divina não depende do esforço humano para produzir frutos. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo nos lembra que devemos fazer tudo com humildade, considerando os outros superiores a nós mesmos. Assim, este elogio nos mostra que a verdadeira missão espiritual não é sobre ego ou prestígio, mas sobre reconhecimento do plano divino, serviço humilde e alegria na obra de Cristo, aproximando-nos da mente de Jesus e fortalecendo nossa fé e discernimento. Logio 9, João 3, 31 a 36. Autoridade de Jesus e distinção entre o que vem do céu e o que é terreno. Aquele que vem do alto é acima de todos, aquele que é da terra é terrestre, e fala como a terra, aquele que vem do céu é acima de todos. Ele testifica o que viu e ouviu, e ninguém recebe o seu testemunho. Aquele que recebeu o seu testemunho confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, e pois Deus dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas em suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Neste Logion, percebemos a autoridade suprema de Jesus, distinto do que é terreno, e totalmente enviado do céu. Espiritualmente, o texto nos ensina a discernir a origem das coisas, a reconhecer a autoridade divina e a necessidade de crer no Filho para receber a vida eterna. O que vem do céu se manifesta em palavras, ações e espírito que transcendem a compreensão meramente humana, enquanto o que é terreno permanece limitado. Este ensinamento cura a confusão espiritual, a dependência de valores temporais, a incredulidade e o desânimo frente às dificuldades da fé. Emocionalmente, promove segurança, confiança e paz ao reconhecer o plano e a providência de Deus. Comportamentalmente, incentiva obediência, discernimento, humildade e entrega à vontade divina. Socialmente, fortalece integridade, fé compartilhada e respeito à verdade espiritual. As virtudes despertadas incluem fé, discernimento, confiança, submissão à autoridade divina, humildade e reverência. A fé nos conecta à vida eterna. O discernimento nos permite separar o que é passageiro do que é eterno. A confiança nos dá paz diante da incerteza. A submissão e a humildade nos alinham com o propósito de Deus. A reverência fortalece nossa consciência da santidade do Filho. Ao compreender e viver este Logion, experimentamos transformação interior, aprendemos a confiar plenamente em Cristo, a valorizar o que vem de Deus sobre o que é apenas terreno, a manter a fé viva mesmo em meio a dúvidas e a agir com humildade e reverência no cotidiano. Na prática, devemos cultivar a fé em Cristo, reconhecer sua autoridade, discernir entre o que é celestial e o que é meramente humano, e permitir que o Espírito guie nossas palavras, pensamentos e ações. Devemos rejeitar a tentação de buscar segurança apenas nas coisas terrenas e confiar que a vida eterna vem através do Filho. Versos paralelos reforçam este princípio. Em João capítulo 10, versículo 28, Jesus afirma que dá vida eterna aos seus e ninguém as arrebatará de sua mão. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, Paulo ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Mateus capítulo 6, versículo 33, encontramos o ensinamento de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Assim, este elogio nos mostra que reconhecer a origem celestial de Cristo, crer em seu testemunho e viver segundo sua autoridade nos conecta à vida eterna, fortalece nosso discernimento espiritual e nos aproxima da mente e do coração de Jesus.